Suzana mais uma vez, iniciando uma semana, iniciando o mês, iniciando o bimestre, tanto inícios, né? Que bom que nós podemos iniciar, tá falando assim, através de vídeo mais uma vez e aprender mais um pouquinho. Eu sei que não é a mesma coisa de nós estarmos todos reunidos na sala, conversando, trocando ideias, mas enquanto nós não podemos estarmos juntos, nós vamos se comunicando por aqui, tá bom? Então, eu olhando as avaliações, vi que alguns ainda tiveram um pouquinho de dificuldade em algumas coisas. E antes de eu entrar aqui novamente para realizar a atividade de hoje, eu vou dar assim uma pinceladazinha em alguns assuntos que eu vi que alguns tiveram alguma dificuldade. O primeiro foi dezenas e unidades. Então, eu sei que quando eu tenho uma dezena, eu não posso ter apenas um número. Se eu tenho só um número, eu tenho unidade, certo? Agora, se eu coloco um número, por exemplo, do lado, já mudou o número, né? Já não tem mais só um algarismo, tenho dois. Então, a partir de dois algarismos, eu já tenho uma dezena. E aí, o que eu tenho que fazer para lembrar? Aquelas letrinhas que eu coloco. Qual é a letra que representa a dezena? A letra D. E qual é a letra que representa a unidade? A letra U. Por que, tia Suzana, que isso aqui representa dezena e unidade? Olha só o nome dezena. Dezena. Unidade. Unidade. Certo? Qual é a primeira letra que tem nesses nomes? A letra D. Para a gente não escrever em cima do número esse nome grandão, a matemática nos ajudou a facilitar, né? Facilitou aí a vida de vocês, que a gente só coloca uma letra D para representar a dezena e a letra U para representar a unidade. Eu sei que uma dezena eu tenho que ter quantos algarismos? 2. Então, 10 é uma dezena, certo? E unidade é de 1 a 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se ele estiver sozinho, ele vai ser uma dezena. Se ele estiver acompanhado com dois números, a unidade vai ser sempre esse número que está aqui. Só você lembrar, a dezena primeiro vem aqui e depois a unidade, certo? Sempre vai ser assim, unidade, dezena, tá bom? Olha só, tia Suzana, mas como é que eu faço uma conta e descubro qual é a dezena e qual é a unidade? No livro de vocês, tem uma continha aí que é 79 menos 28. Tem assim, 79 menos 28. Eu vi também que teve alguns que tiveram dificuldade de resolver a conta, porque estava lá no quadro de medidas de valor. Olha só, estava lá no quadro, teve alunos que não respondeu essa, tá? Tava assim, tava a continha lá, né? Então, aqui, no caso, aqui é dezena e aqui é a unidade. Se eu fico na dúvida aonde é que eu coloco os números, o que é que eu tenho que fazer? Vou aqui, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas aí enquanto a gente ainda não memoriza, a gente vai fazendo assim. Coloca a letrinha uma em cima da outra do número que está lá na conta, aí você vai saber aonde é que tem que colocar para armar a conta. Aqui eu faço no quadrinho, é mais fácil porque vai ficar número embaixo de número. Eu vou fazer aqui no quadro e vou fazer fora sem ter o quadrinho, tá? Na nossa avaliação tinha ela montada no quadro, teve crianças que não conseguiu resolver. Então aqui, qual é o número que representa a dezena aqui na conta? O número 2. Então eu já sei que o 2 vai ficar nessa casinha. Qual é o número que representa a unidade? O 8. Então o U vai ficar aqui. Se fosse o contrário, então, ia ser... Se fosse o contrário, se fosse 82, aí você ia colocar aqui, ó, D, U. Então, já ia mudar quem era que ia ficar em qual cada casinha, né? E aí, vamos lá. Qual é o primeiro número que eu tenho na minha conta? 79. Então, 7 tá aqui, ó, o D em cima dele. 7 na dezena, 9 na unidade. 2 na dezena, 8 na unidade. Qual é a conta que nós estamos fazendo? Subtração, que é quem é a continha de menos. Então, se é de menos, já está dizendo eu vou tirar, eu vou perder. A conta está dizendo que é 79 menos 28.
Então, eu tenho 9 objetos e tiro 8. 9 e tiro 8. Fiquei com quanto? 1. Eu tenho 7 objetos e perco 2. Tenho 7. Tiro 2. Fiquei com quantos? 5. Então, o resultado dessa continha aqui é 51. Tia Suzana, qual é a dezena e a unidade desse aqui? Simples, coloca as letrinhas que representam, eu já sei que dezena precisa ter 2 números. Você nunca vai ver uma dezena só com número, só o 9, só o 8, só o 7, só ele sozinho. Ele sempre vai ter que estar com 2 algarismos, certo? E aí, às vezes a gente se confunde qual é a dezena e a unidade, você faz essa jogadinha aqui, coloca a letrinha D no primeiro número, que se representa a dezena, e a unidade, e fica mais fácil de você montar a conta. Agora vamos montar a conta sem ser no quadro, se normal, como se estivesse fazendo no caderno, né? Então tá aqui a linha do caderno, certinho? Então o que eu tenho que fazer? 79, eu vou tirar aqui a linha para não confundir vocês. Faz de conta que tem a linha do caderno aí, né? Então vai ser o número em cima, menos 28, certo? E vou fazer a mesma coisa, 9 menos 8 é 1, 7 menos 2 é 5, mesmo valor, certinho? Nessa atividade aí da atividade de hoje, na questão número 1, essa aqui é uma das que você vai fazer na questão número 1, certo? Lá também tem o nosso tabuleiro de material dourado, certo? Aí lá tem 5 tracinhos assim com umas bolinhas, tá bom? Então, lá embaixo tem a dica para vocês. Até agora, o segundo ano aprendeu só o que é dezena e unidade. Por quê? Porque nós estamos fazendo conta apenas com 2 algarismos, então eu vou chamar isso de dezena e unidade. Quando nós estivermos mais para frente, nós vamos começar a fazer conta com 3 números, né? Então, já vai chamar de outra coisa. Não vou falar agora para a gente não se confundir. Mas, por enquanto, nós estamos só na dezena e na unidade. Então, aqui tem quantas unidades que você tem que pintar aqui no nosso material dourado que está aí. Lá embaixo do seu material dourado tem umas letrinhas. As últimas, eu vou colocar só as que nós estamos estudando. Tem umas para cá também, mas você vai esquecer ela por enquanto, porque nós estamos estudando só com 2 algarismos, tá bom? Então, qual é a unidade que eu tenho que pintar no meu quadradinho? Então, lá tem 3, né? Então, você vai representar cada pedacinho da conta, certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu apagar aqui e fazer novamente, que aí vai dar mais certo, tá? Então, lá, aí no seu livro tem assim, 3 material dourado, certo? Com as pontinhas assim subindo, certinho? São 3. Por que são 3, tia Suzana? Porque eu tenho 3 números aqui. Eu tenho aqui em cima, tenho aqui embaixo e tenho esse. E eu vou ter que representar eles no material dourado. E como é que eu faço isso? Então, olha só. Vamos estudar aqui dezena e unidade, né? Que nós estamos nessa. Lá embaixo tem essas letrinhas e tem outras pra cá, mas a gente não vai falar delas agora não, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o primeiro número que eu tenho na dezena aqui? Número 7. Então, aqui no meu primeiro, na dezena, eu vou pintar quantas bolinhas? 7, certo? 3, 6, 7. Quantas unidades eu tenho que pintar aqui no meu primeiro? 9. Então, você vai pintar 9 bolinhas, certo? Aqui do mesmo jeito. Quantas dezenas eu tenho que pintar aqui na minha segunda parcela aqui da minha conta? Qual é? Olha só, tenho que pintar 2, porque eu tenho só 2 dezenas. E quantas unidades eu tenho? 8, certinho? E qual foi o resultado da minha conta? Aí vai fazer aqui do mesmo jeito. Qual é o número que está representado aqui na dezena? Só olhar, liga aqui direitinho e você vai pintar quantos? 5, porque o resultado aí foi 5. E quantas na unidade? Só 1. Certinho? Deu para entender mais ou menos? Então, vocês vão resolver as contas. Isso aqui se precisa ser feito no caderno antes de ir pro livro, porque senão você não vai conseguir fazer de cabeça 79 menos 28. Eu não consigo. Eu tenho que fazer no caderno para ficar mais fácil. Então, pega seu caderno, arme as contas. Pode ser armada tanto no quadrado ou como sem fazer ela aqui
no quadro, tá bom? Na segunda questão também é a mesma coisa. Você vai armar as contas e resolver do mesmo jeito. Número debaixo de número e responder. Na terceira, tem uma charadinha. Na terceira não, na quarta. Tem dizendo assim, observe os portas-canudos, ai meu Deus, enganchou. Observe os portas-canudos na imagem a seguir. Depois responda as perguntas propostas para identificar as ideias da subtração. Então, olha só. No primeiro potinho vermelho tem 3, 6, 7. Tem 7 palitinhos. No segundo tem 3, 6. Tem 6. No terceiro, no rosa, tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Então, na letra A, você vai responder. Vai ter as perguntinhas lá. Qual é o porta-canudo que tem mais canudo? Quais são os porta-canudos? Quantos canudos tem no porta-canudo vermelho? E quantos tem no marrom? E aí você vai contar. Vai lendo as respostas, olhando de acordo com os portas-canudos aqui que está aqui em cima, tá bom? E vai respondendo de acordo com o que está aí, certinho? Então, ó, faz as contas de subtração. Lembrando que eu tenho uma dezena a partir de 10. E para mim ter um número com dezena, eu preciso de 2 algarismos. Suzana, se eu tenho uma dezena exata que é 80... é a mesma coisa, lembra de colocar aqui o D e o U, que aí você vai saber o que é dezena, o que é unidade. Se eu dissesse assim, agora nós vamos decompor esse número de 10 em 10. Quantas vezes eu tenho que repetir o 10 para dar 80? E aí, como é que eu faço? É só você olhar para o primeiro número, que já está dizendo, você tem 8 unidades. Então, se você repetir o 10 8 vezes, você vai ter 80. Então, se eu fizer isso, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu somar 10 mais 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 10, irá dar 80, certinho? Quando eu peço a dezena, você tem que olhar para quem? Para esse número que está aqui. Se eu peço a unidade, você vai olhar para esse que está aqui. O segredo de você descobrir o que é dezena e unidade, se você ainda não conseguiu memorizar, que são 2 números, é só você colocar as nossas letrinhas em cima, que ela vai lhe dizer rapidinho o que é uma dezena e o que é uma unidade. Certinho? Qualquer dúvida, chama a tia Suzana aqui. Capricha aí na atividade.